Nas terras férteis do sudeste da África, uma história de imenso poder, mudança revolucionária e conquista brutal estava prestes a se desenrolar. Ponto. A figura central deste épico era um homem cujo nome ecoaria pela história, Shaka Zulu. Ponto. O nascimento de Shaka Zulu, por volta do ano 1787, foi um evento pouco auspicioso para um futuro rei. Ele era o filho ilegítimo de Senzangakona, um chefe do pequeno clã Zulu, e Nandi, uma mulher da tribo vizinha, Elangene. A união deles não foi sancionada, e o nascimento de seu filho trouxe vergonha e controvérsia. Senzangakona inicialmente negou a paternidade, alegando com desdém que Nandi estava meramente afligida por um chaka, um besouro intestinal, que causa inchaço. Ponto. Em um ato de desafio, Nandi nomeou seu filho Shaka, ligando-o para sempre a este insulto. A vida inicial de Shaka Zulu foi de dificuldades e tormento implacável. Ele e sua mãe foram ostracizados, forçados a suportar ridículo e abuso constantes dentro do kraal de Senzangakona. As outras crianças, refletindo as atitudes de seus pais, intimidavam o jovem Shaka sem piedade. Este período de sofrimento, no entanto, forjou nele uma vontade inquebrantável e uma ambição profunda. Eventualmente, o abuso se tornou insuportável, forçando Nandi a fugir com seu filho. Eles se tornaram andarilhos, buscando refúgio entre diferentes clãs, mas não encontrando um lar permanente. Esses anos de exílio foram repletos de perigo e incerteza. Shaka Zulu tornou-se um jovem forte e poderoso, seu físico aprimorado pelos rigores de sua vida nômade. Sua educação difícil instilou nele uma independência feroz e uma mente aguçada e analítica. Suas fortunas finalmente mudaram quando encontraram santuário com a poderosa suzerania Mtetwa, liderada pelo sábio e inovador chefe Dindiswayo. Dindiswayo era um líder visionário que já estava experimentando novas estruturas militares. Ele organizou seus guerreiros em regimentos, baseados na idade, conhecidos como Amabuto, fomentando um senso de unidade e disciplina. Sob a mentoria de Dindiswayo, Shaka Zulu encontrou a oportunidade de provar seu valor. Ele foi recrutado para um dos Amabuto Mtetwa, onde sua coragem e proeza física rapidamente se tornaram aparentes. Shaka Zulu não se contentava em simplesmente seguir as tradições estabelecidas de guerra. Na época, o combate era altamente ritualizado, consistindo frequentemente em duelos individuais e no arremesso de longas e frágeis lanças de uma distância segura. Shaka Zulu via esse método como ineficiente e indeciso. Ele começou a conceituar uma nova maneira de lutar, mais brutal e eficaz. Sua primeira grande inovação foi a transformação da arma principal. Ele abandonou a longa lança de arremesso, a azagaia, em favor de uma nova e mortal invenção. Esta nova arma era a Ikuwa, uma lança curta de apunhalar com lâmina larga. Dizia-se que o nome Ikuwa imitava o som que fazia ao ser retirada do corpo de um inimigo. Para complementar a Ikuwa, Shaka Zulu introduziu um escudo de couro de vaca maior e mais pesado. Este novo escudo fornecia proteção superior e podia ser usado ofensivamente para desequilibrar um oponente. Ele também, famosamente, escolheu lutar descalço, acreditando que as sandálias reduziam a velocidade e a tração no campo de batalha. Suas inovações foram inicialmente recebidas com ceticismo, mas sua eficácia foi logo comprovada em batalha. Shaka Zulu distinguiu-se com bravura incrível, ganhando o respeito de seus companheiros guerreiros e a admiração de Dindiswayo. Dindiswayo o promoveu ao comando de seu próprio regimento, dando-lhe uma plataforma para implementar suas ideias em uma escala maior. Por volta de 1816, chegou a notícia de que o pai de Shaka, Senzangakona, havia morrido.
O trono Zulu foi reivindicado pelo meio-irmão de Shaka, Sigujana. Com a bênção e o apoio militar de Dingiswayo, Shaka Zulu marchou sobre o clã Zulu para reivindicar seu direito de primogenitura. A reivindicação de Sigujana foi rapidamente extinta, e Shaka Zulu, o pária, tornou-se o chefe dos Zulus. Seu primeiro ato como rei foi iniciar a completa militarização de seu novo reino. Ele imediatamente estabeleceu um novo e rigoroso regime de treinamento para todos os homens fisicamente capazes. Este foi o nascimento do exército Zulu, que se tornaria a força de combate mais formidável do sul da África. O verdadeiro gênio militar de Shaka Zulu foi revelado em sua tática de batalha revolucionária, a formação impondos em como, ou chifres de búfalo. A formação consistia em 3 partes principais. A força principal, o peito, Isifuba, enfrentaria o inimigo de frente para imobilizá-lo. Em cada lado, os chifres, Isimpondo, varreriam para cercar o inimigo aprisionado. Finalmente, uma força de reserva, os lombos, Umuva, seria mantida atrás do peito, pronta para ser destacada onde necessário ou para desferir o golpe final. Essa tática era devastadoramente eficaz, permitindo aos Zulus aniquilar completamente seus oponentes. Shaka Zulu iniciou uma campanha de expansão, absorvendo clãs menores em seu reino crescente. Aos clãs era dada uma escolha simples: submeter-se ao domínio Zulu e ser incorporado, ou ser destruído. Muitos escolheram se juntar, e seus homens foram integrados ao sistema Amabutu Zulu. Esta política de assimilação foi crucial para o rápido crescimento da nação Zulu. Pouco depois da ascensão de Shaka, seu mentor Dingiswayo foi morto por Zwaid, o poderoso chefe da tribo Eniduandui. Os Eniduandui eram os principais rivais dos Zulus, e um confronto climático era inevitável. Os 2 exércitos se encontraram na Batalha de Jekokli Hill em 1818. Shaka Zulu, embora em grande desvantagem numérica, usou suas táticas superiores e o terreno a seu favor. Ele infligiu uma derrota impressionante e decisiva ao exército de Zwaid, embora os Eniduandui continuassem sendo uma ameaça. O confronto final ocorreu na Batalha do rio Matuzem. O exército de Shaka Zulu esmagou completamente os Eniduandui, despedaçando seu reino e enviando Zwaid para o exílio. Com a derrota dos Eniduandui, o reino Zulu era o poder dominante indiscutível na região. Este período de intensa guerra e consolidação, liderado por Shaka Zulu, desencadeou um evento catastrófico conhecido como Mfecane. O Mfecane, ou o esmagamento, foi um efeito dominó de deslocamento e conflito. Tribos derrotadas pelos Zulus fugiram, atacando outros grupos em seu caminho por recursos e terras. Esta onda de violência e migração se espalhou pelo sul da África, despovoando vastas regiões. Novas entidades políticas foram formadas a partir do caos, como os Debele sob Misilikazi e os Soto sob Moshoeshu. Embora Shaka Zulu não tenha causado o Mfecane sozinho, sua revolução militar foi seu principal catalisador. Dentro de seu próprio reino, o governo de Shaka Zulu era absoluto. Ele centralizou todo o poder, com os chefes regionais devendo sua posição diretamente a ele. O sistema Amabutu não era apenas uma estrutura militar, era a fundação da sociedade Zulu. Os homens eram proibidos de se casar até que todo o seu regimento recebesse permissão do rei, muitas vezes não antes dos seus 30 e poucos anos. Isso mantinha um enorme exército permanente de guerreiros jovens e focados à sua constante disposição. Shaka Zulu estabeleceu uma nova capital, um enorme kraal militar chamado Kwabulawayo, o lugar daquele que mata. A disciplina era imposta com severidade implacável. A covardia em batalha era punível com a morte imediata. Mesmo pequenas violações de protocolo poderiam resultar em uma sentença de morte do rei mercurial. Apesar de sua brutalidade,
Ele também fomentou um poderoso e unificador senso de identidade, Zulu. Ele criou uma nação onde antes havia apenas uma coleção dispersa de clãs. Em 1824, os primeiros comerciantes e aventureiros europeus chegaram a Port Natal, a atual Durban. Shaka Zulu estava intensamente curioso sobre esses visitantes de pele pálida e sua tecnologia, especialmente suas armas de fogo. Ele se encontrou com seus líderes, como Henry Finn e Francis Farewell. Ele lhes concedeu permissão para se estabelecerem em Port Natal, vendo-os como uma fonte potencial de novas tecnologias e um tampão contra outros inimigos. Um ponto de virada crucial e trágico no reinado de Shaka ocorreu em 1827 com a morte de sua mãe, Nandi. Shaka Zulu foi consumido por uma dor que beirava a loucura. Ele declarou um período de luto nacional de severidade sem precedentes. Durante um ano, nenhuma colheita deveria ser plantada, e nenhum leite, o alimento básico da dieta Zulu, deveria ser consumido. Royce. Qualquer mulher que engravidasse deveria ser executada junto com seu marido. Milhares de pessoas consideradas insuficientemente de luto foram massacradas por ordem de Shaka. Este tempo de choro foi um período de terror horrível e sancionado pelo Estado que dizimou sua própria população. O comportamento errático e brutal de Shaka Zulu durante este tempo alienou muitos de seus apoiadores mais próximos e sua própria família. A nação Zulu, que ele havia forjado através da força e disciplina, estava agora sangrando por dentro devido à sua tirania. Seus meio-irmãos, Dingane e Mlangana, que há muito viviam em sua sombra, viram uma oportunidade. Eles acreditavam que remover o tirânico Shaka Zulu era necessário para salvar o reino Zulu de si mesmo. Eles recrutaram a ajuda de Mbopa, um dos servos de confiança de Shaka. Em 24 de setembro de 1828, enquanto Shaka se reunia com uma delegação, os conspiradores fizeram sua jogada. Ingane, Mlangana e Mbopa emergiram e atacaram o rei despreparado. Shaka Zulu, o guerreiro invencível, foi esfaqueado várias vezes. A lenda diz que suas últimas palavras foram uma profecia para seus irmãos. Vocês estão me esfaqueando, reis da terra? Vocês não governarão, pois as andorinhas o farão, referindo-se aos europeus que chegavam. Seu corpo foi despejado sem cerimônia em um poço de grãos vazio. Um fim humilde para o homem que construiu um império. Dingane então consolidou seu poder, matando seu companheiro conspirador, Mlangana, e tornou-se o novo rei dos Zulus. O legado de Shaka Zulu é monumental e controverso. Ele é lembrado como um gênio militar que revolucionou a guerra africana. Ele foi o arquiteto da grande nação Zulu, forjando uma identidade poderosa que persiste até hoje. No entanto, ele também é lembrado como um déspota brutal cujas guerras e expurgos causaram a morte de incontáveis milhares. Seu reinado foi de criação através da destruição, de construção de nação através do derramamento de sangue. O sistema militar que ele criou, no entanto, o sobreviveria por décadas. 50 anos após sua morte, seus guerreiros Zulu, usando suas táticas e armas, infligiriam uma derrota impressionante ao exército britânico tecnologicamente superior na Batalha de Isandlwana. Shaka Zulu permanece uma das figuras mais cativantes e significativas da história africana. Um conquistador e um rei cujo impacto remodelou um subcontinente